Beleza, pessoal? Tudo bem? Queridos, vamos lá, vamos começar a fazer a nossa revisão para PE do terceiro bimestre. A gente vai tentar abordar tudo que está na prova, com alguns exemplos também, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos dividir o vídeo em partes, também a gente vai falar só de frente 1, que é um pouco mais longo. Quando a gente está falando de frente 1, primeiro das coisas lá, vamos lembrar da divisão euclidiana. Quando a gente está falando de fazer isso, a gente está falando de fazer uma divisão entre números inteiros, dividir alguém inteiro por alguém inteiro, obter alguém também. Quando a gente escreve uma divisão, número, divisor, quociente e resto, uma das maneiras de escrever isso, produto entre quociente vezes divisor mais o resto, mas em especial a gente quer falar de quando o resto é zero. Quando o resto de uma divisão é zero, a gente fala então que esse D é um divisor do número N. O que a gente quer falar na verdade são desses divisores. Por exemplo, está ali elencado os divisores do número 18. Menos 18, menos 9, menos 6, menos 3, menos 2, menos 1. E sempre aos pares, os negativos e positivos, 1, 2, 3, 6, 9, 18. E a gente quer saber quantos divisores tem um número qualquer. Óbvio que escrever todos eles às vezes dá muito trabalho. A gente vai tentar achar uma maneira de representar isso um pouco mais fácil. A gente denota ND18, número dos divisores de 18. Quantos são esses divisores? Beleza? Se eu quisesse, poderia ser um pouco mais específico e falar dos divisores positivos do número 18. 1, 2, 3, 6, 9, 18. E uma das maneiras de escrever isso é olhando para a fatoração desse número 18. Quando a gente fatora o 18, a gente encontra que o 18 pode ser representado como 2 vezes 3 ao quadrado. E em especial quero olhar para esses expoentes do 2 e do 3. Expoente do 2, 1. Expoente do 3, 2 está ali destacado. Eu vou dar nome para esses dois carinhas. Vou chamar esse 1 de alfa e esse 2 de beta, esses expoentes que a gente está trabalhando. Uma das maneiras de representar o número de divisores do 18 é olhando justamente para esses expoentes. A gente pode escrever que o número de divisores do 18, 2 vezes 1 mais 1, 2 mais 1. Esse 1 vem da onde? Do nosso expoente do 2. O nosso alfa. Da onde vem esse 2? Do expoente do 3, que eu chamei de beta. 2 vezes por quê? Porque sempre aos pares. Você não pode esquecer dos negativos que também estão contados ali. Então posso escrever, usando uma formulinha, que 2 vezes alfa mais 1, beta mais 1, nosso alfa sendo 1 e beta sendo 2, que eu tenho 12 divisores do 18. Na verdade, o que a gente quer generalizar isso para qualquer um. Qualquer número pode ser escrito assim. A, B, C, D são as bases, os fatores primos que a gente está dividindo esse número. Alfa, beta, gama, delta são os expoentes que a gente encontra para esses números primos, que são os fatores do nosso número. E a gente pode escrever que o número de divisores de um número n, 2 vezes alfa mais 1, beta mais 1, gama mais 1, delta mais 1 e assim por diante. Esse mais 1 vem de levar em consideração na hora de montar esses produtos o expoente zero. Então sempre vai ter esse 1 ali na nossa formulinha do número de divisores de alguém. Esse 2, lembra que a gente falou que é sempre aos pares porque é negativo e positivo. Porém, se eu quisesse escrever só os divisores positivos de alguém, alfa mais 1, beta mais 1, gama mais 1 sem esse 2. A gente gosta de trabalhar com os divisores positivos, beleza? Muito bem. Ainda na frente 1, vamos falar de MDC e MMC. Vamos pegar um exemplo que é mais fácil de mostrar o que a gente está falando de MDC e MMC. Vou pegar aqui o 9 e o 12. Quero trabalhar com o MDC e MMC desses dois carinhos juntos. Quando a gente está falando dos divisores positivos do 9, que a gente acabou de falar, 1, 3 e 9. Os divisores positivos do 12, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E uma das maneiras de encontrar o MDC, os divisores em comum, seria olhar para isso. E olhar quem são os divisores em comum entre 9 e 12. Por exemplo, o 1 é um divisor dos dois, mas a gente quer o máximo divisor em comum. Por isso que a gente vai destacar o 3. Então eu vou escrever que o máximo divisor comum entre 9 e 12 é 3. Muito bem. Vamos olhar para o MMC disso aqui? Quando a gente está falando de MDC, divisor. Quando a gente está falando em MMC, múltiplo. O que é múltiplo? A tabuada. Múltiplo de 9. 9, 18, 27 e assim por diante. Quem são os múltiplos de 12? Tabuada do 12. Quando a gente quer o mínimo múltiplo em comum, o nome está falando para você quem ele quer. Quando a gente está falando de múltiplo em comum, olha na tabuada, vê quem está em comum. A gente tem mais de um em comum. E vão ter vários repetindo depois.
Por isso que a gente fala do mínimo múltiplo em comum. O menor desses é o 36. Então, vou escrever aqui o MMC entre 9 e 12, 36. Muito bem. Outra maneira de olhar para isso seria fazer a fatoração simultânea desses dois números. Fatorando simultaneamente o 9 e o 12, a gente consegue encontrar que o MMC é o produto desses fatores que a gente criou. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. MMC, 36. Mesmo que a gente já tinha encontrado. Assim como já tinha encontrado MDC. Como é o divisor em comum, quando eu faço a fatoração simultânea, esse 2 divide só o 12. Esse 2 divide só o 6. Quando eu encontro alguém que divide os dois números ao mesmo tempo, isso é o que a gente vai chamar de MDC. Se eu tivesse mais de um, multiplicaria eles, assim como eu faço no MMC. Mais um exemplo? Está ali o 20 e o 36 fatorados simultaneamente. Como eu quero falar do MDC, note que esse 2 divide o 20 e o 36 ao mesmo tempo, e esse 2 também divide o 10 e o 18 ao mesmo tempo. Todos os outros dividem um de cada vez só. Então eu vou escrever que o nosso MDC, isso vezes isso, 2 vezes 2, 4. Mais um exemplo. Agora entre 3, 28, 32 e 36. Quero falar do MMC disso aqui. Mínimo múltiplo comum entre esses caras. O primeiro do múltiplo que aparece na tabuada do 22, 32 e 36. Fiz a fatoração simultânea. O nosso MMC entre 28, 32 e 36 é 1, 2, 3, 4, 5, 2 à quinta, 3 ao quadrado, 7, 2016. Simples fazer a fatoração simultânea. Veja como você prefere. Escrever isso na tabuada dá muito trabalho. Tá. Ainda na frente 1, números decimais. São dois grupos que a gente tem de números decimais que a gente trabalha muito. Os que dão divisão exata e os que não divisão exata. Divisão exata, 0,723, ou seja, uma das maneiras de escrever isso, 723, 3 casas decimais, 3 zeros dividido por 1000. 0,75, 2 casas decimais, 100, que é dividido por 2 casas decimais. 1,314, por exemplo, eu posso representar como 1.314 dividido por 1000. Tudo bem. Esses são os decimais exatos. Você sabe quanto é que dá essa conta. Os decimais não exatos a gente fala de dois. Os que são periódicos e não periódicos. O que são os periódicos? Onde a gente tem repetição de alguém. De uma casa decimal que se repete, que é o que a gente chama de dízima periódica. Note que às vezes, não toda a parte decimal. Em algum momento começa essa repetição, essa dízima periódica. Eles passam 2 casas decimais e depois começa. Os não periódicos são aqueles que não têm a repetição. Em especial a gente trabalha com π, e, raiz de 2, raiz de 3, são aqueles que não têm a repetição da dízima periódica. Então esses são os números que a gente chama de irracionais. Esses que têm essa repetição, essa dízima periódica, a gente chama de racional. Racional por quê? Porque pode ser escrito na forma de uma razão, na forma de uma divisão. Em especial a gente quer isso de você. Como escrever um número racional na forma dessa fração? Essa fração que a gente chama de fração geratriz, que gera esse resultado. Eu sei que alguns são muito fáceis, por exemplo, 0,3333. Você vai me responder direto que é um terço, porque você sempre sabe esse resultado. Mas eu quero fazer uma associação simples. Ó. Vocês têm uma casa que repete a sua dízima periódica de 1, esse 3 é que vai sempre repetir. Esse 3 dividido por 1, 9. É o resultado que você quer, é o seu 3 nonos. Olha aqui, se 4, você vai usar o mesmo princípio que a gente usou lá em cima, agora fica mais fácil. Eu não sei que 0,444 é 4 nonos, mas como eu estou usando igual lá em cima, tem uma casa que repete, 4 sobre 9. Note que também vale aqui, ó, 2 casas decimais. Só que em vez de dividir por 9, por 99. Se 3 casas decimais, por 999 e assim por diante. E aí eu volto para falar de frente 2 daqui a pouco, tá bom? Até!